Olá, ótima tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Depois de 2 rodadas, uma derrota e um empate, o torcedor da Chapecoense começa a ficar preocupado. É que depois de um começo de temporada bom, a torcida esperava um pouquinho mais nesse início de Brasileiro. Uma goleada e um empate em casa. Não era bem esse o começo de campeonato que o torcedor imaginava. No domingo, o time até saiu na frente. O aniversariante Wellington Paulista abriu o placar contra o Vasco. Mas no segundo tempo, a equipe carioca reagiu. E antes dos 10 minutos, Rios empatou. O Vasco ainda pressionou mais, mas o jogo terminou em 1-1. Olha, sinceramente, tá meio decepcionante. Porque a gente criou uma expectativa do final da temporada passada e agora a gente começou a tomar essa goleada, né? E o último jogo, infelizmente, não foi sucessivo. A gente começou aí bem e acabamos com o empate. O ataque deveria melhorar mais, ter mais um elenco melhor para poder ir para ganhar, para competir melhor, né? Tá dando medo, a chapa esfriou, não tá mais quente não. Com 1 ponto em 2 rodadas, a Chapecoense abre a zona de rebaixamento, mas ainda tem muito campeonato pela frente. E o torcedor, apesar de preocupado, acha que dá para brigar lá na parte de cima da tabela. Os resultados não estão bons. A gente acredita muito no time, acho que nós vamos se manter assim no Brasileirão. Quem sabe entre os primeiros. Pode ser até campeão, dependendo, se der uma agilizada em alguma coisa, pode ficar até melhor às vezes. Nós somos, acho que, privilegiados de ter uma equipe como essa e, como sempre tem acontecido, estamos sendo surpreendidos pelo nosso time, né? Tá aí, boa tarde, Badar. Que o torcedor pensa desse momento da Chapecoense, né? 4 jogos sem vitórias, começo de Brasileiro que ninguém esperava. São os testes mais... É o momento que a Chapecoense está sendo realmente testada nesse ano. Dá para a gente saber que catarinense não é parâmetro então, para o brasileiro, né? E cada vez se tem mais essa certeza e essa convicção, né? Porque toda vez que o time da Chapecoense foi exigido mais nesta temporada, infelizmente não correspondeu. Não conseguiu superar os adversários mais fortes. Se a gente olhar um pouco mais lá para trás, 2 jogos contra o Nacional do Uruguai, perdeu os 2. Tudo bem que era início de trabalho, foi realmente muito cedo, mas depois disso o time teve tempo para trabalhar, para se preparar, para se estruturar, para ter ritmo de jogo, condicionamento físico e tático, mas aí contra o Figueirense foi uma decepção, foi o primeiro grande teste, primeiro grande compromisso, responsabilidade, o time não correspondeu, acabou deixando escapar o título dentro de casa e aí veio o Campeonato Brasileiro. Já veio aquela goleada para o Atlético Paranaense por 5-1. Perder lá não tem nada de anormal, o Chapecoense nunca ganhou lá. Mas não perder do jeito que perdeu, pelo placar de 5-1. Isso aumentou a responsabilidade para o jogo contra o Vasco da Gama, onde a missão da Chapecoense era ganhar. O Vasco tem tradição, tem história, mas um time normal, nada de extraordinário, não tem nenhum grande craque, não tem nenhuma grande estrela, vinha de uma derrota de 4-0 na Libertadores, então era jogo para o time ganhar. Só que infelizmente a vitória escapou por conta da queda de produção no segundo tempo, e aí se levanta várias hipóteses, várias possibilidades, todo mundo buscando uma explicação do porquê que o time está caindo tanto de produção no segundo tempo, sendo que nesses 3 últimos jogos sempre teve a semana inteira para trabalhar. Contra o Figueirense teve a semana inteira para trabalhar, depois teve a semana inteira para trabalhar para o jogo contra o Atlético Paranaense, teve a semana inteira para trabalhar o jogo contra o Vasco, e isso não se refletiu positivamente dentro de campo, porque no segundo tempo o time caiu de produção, aí já se começa a questionar, como eu falei ontem, um trabalho inclusive da preparação física, do preparador físico, o Marquinhos, que sempre teve um trabalho enaltecido e reconhecido por quem trabalhou ao seu lado e junto com ele. Então se levanta todo tipo de situação em função da queda de produção da Chapecoense no momento de estar sendo testado. O que eu tenho dito para amigos e com quem a gente conversa, para tentar dar uma esperança ao torcedor, é de que é melhor começar mal e terminar bem do que ao contrário, do que começar bem e terminar mal. Que bom que está mal no começo, porque tem tempo para recuperar. Agora não pode esperar passar muito tempo. Não pode esperar muito porque, né, se os resultados ruins forem se acumulando, o clima fica ruim, o ambiente fica pesado, a cobrança aumenta, a crítica também, e não é saudável. Então que o time consiga, quem sabe, longe de Chapecó, dar a volta por cima. É 2 pedreiras pela frente. Palmeiras
lá no Allianz Parque, e depois, na quarta-feira, o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil. Quem sabe, longe de Chapecó, o time possa reencontrar o futebol. Serão 2 testes muito difíceis e esperamos que se aproveite bem essa semana para conversar internamente, para saber. Eu tenho certeza que dentro do clube eles também entendem e concordam que o time tem que produzir mais, muito mais do que vem produzindo aqui, principalmente para ter uma Série A tranquila. Exato, a gente falava no início do Catarinense, né, das dificuldades do Kleina, muitas vezes com os atletas que estavam no departamento médico, né. No jogo de domingo, Bruno Pacheco não chegou nem a estar entre os titulares, ainda no primeiro tempo o Luiz Antônio foi substituído, o Wellington Paulista foi substituído no segundo tempo, o Arthur Kaique sentiu, mas aí o Gilson já tinha feito as 3 substituições, continuou em campo. Vamos dar uma olhadinha agora como é que está o departamento médico da Chapecoense. Os jogadores Wellington Paulista, Arthur Kaique e Bruno Pacheco passaram por exames médicos e foram liberados. Treinam normalmente nessa semana. Luiz Antônio passou por exames que comprovaram uma lesão na coxa direita. Deve ficar afastado por 2 semanas. Tempo de recuperação também estimado para o zagueiro Nery Bareiro. A boa notícia é que o zagueiro Fabrício Bruno treina com bola e pode estar à disposição dentro de uma semana. Perotti, Kevin e Neto seguem em recuperação após procedimentos cirúrgicos. Essas baixas na equipe, Badá, podem refletir nesses resultados, últimos resultados da Chapecoense? Tudo atrapalha, né? Tudo atrapalha, fazem falta esses jogadores. Além desses aí, tem um jogador que é muito importante, que foi importantíssimo ano passado na recuperação da Chapecoense no campeonato, que é o Moisés Ribeiro, que está com aquele problema de doping lá da Libertadores da América, aí estão esperando a contraprova para ver se vai dar processo, para ver se vai ser julgado, se vai ser punido ou não. Ele faz muita falta. Até não sei se a Chapecoense não deveria ir atrás de mais um volante. Mais um volante, porque liberou lá o Lucas Mineiro para Ponte Preta, aí veio o doping o suposto doping do Moisés Ribeiro, aí Luiz Antônio está machucado, o Eli Carlos também andou se lesionando. Então são problemas, né, que tem que administrar o técnico Gilson Kleina, que aliás também muita gente pergunta, tá, mas e o treinador, e o técnico, e o Gilson Kleina? Eu digo o seguinte, gente, foi o técnico que pegou a Chapecoense na zona de rebaixamento ano passado e que levou a Chapecoense para a pré-Libertadores, para a Libertadores da América. Foi o técnico que foi o campeão do retorno, claro que com pontos também do Emerson Crise, né, do próprio Vinícius Eutrópio também pontuou, mas ele estava comandando o time quando a Chapecoense conquistou o título simbólico do retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado e ficou 10 partidas, né, sem perder. Então, também serve de reflexão para o próprio Gilson Kleina. Aquilo que foi feito ano passado tem que servir de exemplo para ser colocado em prática também nesse ano. Então, o momento é de trabalhar, de rever tudo, de reiniciar. É tipo o computador, né? O próprio telefone celular. Quando ele não está mais andando, às vezes tu tem que dar uma reiniciada na máquina. Eu acho que é isso que tem que fazer o Gilson Kleina dentro do grupo da Chapecoense. Tá certo. E para a gente encerrar esse assunto do Campeonato Brasileiro, vamos passar a limpo, então, o último jogo da segunda rodada da competição. Tudo igual ontem à noite, lá entre Sport e Botafogo. O Sport dominou a partida em casa, mas só abriu o placar aos 40 minutos do segundo tempo. Everton Felipe mandou o certeiro de fora da área. O Botafogo conseguiu recuperar o placar já nos últimos minutos do jogo. Rodrigo Lindoso recebeu o cruzamento e finalizou. Sport 1, Botafogo também 1. As duas equipes seguem sem nenhuma vitória no Brasileirão. Com esse empate do Sport, o Chapecoense perdeu uma posição na tabela de classificação, agora é a 18ª colocada. E essa semana tem os confrontos pela Copa RIC TV de futsal amador. Confere aí. Hoje à noite, em Xaxim, os donos da casa recebem o Ser Aurora. Na quinta-feira, às 9 da noite, tem Turim Insumos e São Miguel da Boa Vista. Feira também às 9 horas da noite, a DME Quilombo recebe a equipe de modelo. Tá aí, então, esses são os confrontos da Copa RIC TV de futsal amador, competição que tá iniciando ainda, né? Estamos no comecinho dessa competição, mas grandes jogos aqui pela região, integrando todos os times da região, Copa RIC TV de futsal mais uma vez. 10ª edição, né? Movimentando o futsal aí de Chapecó e por aquilo que a gente tem ouvido até agora, tudo transcorrendo dentro da maior normalidade, isso que é muito bom. Prestem atenção, gente, porque antes de encerrar o esporte, um convite muito especial para vocês. Entre os dias 27 e 29 de abril, acontece a Feira Brasil Sul Franchise, no Parque da IFAP, um grande encontro de empresários, investidores e empreendedores que desejam conhecer novas opções de negócios em franquias
de diversos segmentos da economia. Participe, hein? É nesse final de semana, dia 27 a 29, lá no Parque da IFAP. Oportunidades para vocês. Eu estava ali do ladinho, ali, eu fui dar uma olhada na classificação, porque eu tenho a mania de secar os adversários. Sério, Serginho? E ontem eu tive que secar o Sport Recife. Para mim é fortíssimo candidato a rebaixamento também. Então já estou de olho em 3, e muito animado por sinal. Paraná Clube, Ceará e nesse Sport Recife. Esses 3 aí, eu acho que não escapam. Aí tem uma vaguinha ainda para nós escolher alguém para fazer companhia para eles. Vamos agora, escolher, não tem duas problema. rodadas frente agora. No papel e em campo, e rolo e confusão, Sport Recife, Ceará e Paraná Clube vão ter que pelear muito para permanecer. A gente lembra que o Atlético Goianiense, no ano passado, despontou logo nas primeiras rodadas como candidato ao rebaixamento. O Atlético Goianiense se confirmou, né? Ainda antes do campeonato terminar, já estava rebaixado matematicamente. Quem se acostuma a ficar ali na zona de rebaixamento e fica muito na zona de rebaixamento, sabe qual é o destino? Série B. Tu tá brincando, Fuja louco quem tiver na Série A. Escape o quanto antes para não dar problema lá na frente. Para mandar antes, quero mandar um beijo pro Gabriel e também pra irmãzinha dele, a pequena Júlia, que eu encontrei ontem, 2 lindos, pra mamãe também, que estava com eles ontem à tarde quando encontrei eles. E também preciso mandar um abraço especial pra Marema hoje. Opa! Tu tá brincando? O que tem? A minha tia Metilde, que é lá do Mato Grosso do Sul, tá visitando a minha mãe, que é a irmã dela, né? E tá todo mundo reunido lá assistindo o Balanço Geral. Um beijo pra todo mundo. Abraço. Muito bem. Aqui acabou atualizando o telefone, mas um abraço aos nossos amigos de Joaçaba. Teve uma família que mandou aqui, ó. Lembra da gente de Joaçaba. Obrigado ao carinho de Joaçaba e os municípios próximos. Com certeza. Tá certo. Com certeza. Certinho, então? De novo, Serginho. Pra ficar tudo bem. Feito o brinco, Fernandinha. então. Melhor 2 anos que nenhuma, né? Aí que tá, gurizada. Até. Na sequência tem mais informação no seu Balanço Geral.